Você que vai ficar, abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 9, fazendo um favor. Quero continuar a palavra do domingo passado, Eu não vou conseguir terminar hoje também, eu acho. E eu creio que isso é proposital do céu, Eu sinto Deus compartilhando no meu coração. Isso é proposital, esse treinamento, esse ensino, desse sentimento maligno chamado justiça própria, E se eu tivesse que dar um título hoje, porque é a continuação daquela mensagem, mas se eu tivesse que dar um título hoje, eu colocaria assim: justiça própria, uma armadilha de Satanás. A justiça própria, ela é um sentimento muito destrutivo, é um sentimento que ignora, como nós falamos no domingo passado, a bondade de Deus. É um sentimento que impede o mover extraordinário de Deus na sua vida. É um sentimento que te impede você viver um novo tempo de Deus, que Ele já liberou sobre essa casa, sobre a sua vida, se você está vindo nesse lugar. Então Ele não é nada bom, E eu quero que você entenda que justiça própria, ela não é algumas pessoas, ela está presente em todas as pessoas. A diferença é que aqueles que entendem e lutam contra, Deus dá o poder de você vencer a justiça própria e ser abençoado. Não vai dar para falar de Jó hoje, não vai dar para falar de Elias hoje, não vai dar para falar de Asaf hoje, mas essas pessoas que eu citei são pessoas que talvez a gente fique até com medo de falar alguma coisa dessas pessoas. Por exemplo, Jó. Jó, Deus atestou ele. Quantos conhecem Jó? Deus falou para o capeta, Satanás. Deus permitiu que Satanás trocasse uma ideia com Deus lá no céu, porque Satanás não pode jamais chegar perto do Senhor, mas Deus permitiu que ele entrasse. Falou: você está vendo meu filho Jó lá na terra? Um homem justo, temente, desvia do mal. Já pensou Deus falar? Olha o Bruno lá, um homem justo, temente a Deus, que desvia do mal. O atestado do céu falou: olha, carimbado, falou: esse é um homem digno, uma mulher digna. Já pensou isso? Então, diante disso, já li bastante sobre Jó, mas eu tinha algum receio. Eu vi alguns versículos mostrando que Jó tinha algumas coisas que Deus queria trabalhar com ele. Mas diante dessa afirmação, a gente fica até com medo de mexer na vida de Jó. Mas Deus nunca escondeu os defeitos e os problemas da vida das pessoas. Dos grandes homens, nem de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia, ela foi escrita, Deus deixou tudo isso aqui para o nosso ensino, para que a gente possa aprender com os erros daqueles que erraram e imitar os acertos daqueles que acertaram. Eu queria que você fosse muito sincero com você não se enganasse, mas que você recebesse essa palavra e começasse a pensar, e que o Espírito Santo pudesse fazer isso no teu coração. Você permita o Espírito Santo fazer isso no teu coração. À medida que nós vamos caminhando nos textos bíblicos, o Espírito Santo vai falando no seu coração, que você vai permitindo isso. Não se feche, não. É importante você não cair nessa armadilha de justiça própria, porque Deus quer que você viva um novo tempo. Ele quer que você viva intervenções extraordinárias. Ele quer operar milagres na sua vida, mas a justiça própria impede tudo isso. Não há ninguém mais importante, não há nenhuma estrela maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo nesse lugar. O único digno de ser adorado, de ser exaltado, é o que nós cantamos: a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. A glória somente a Deus. O que essa casa tem vivido, como o pastor Luciano disse, os milagres, o crescimento, a intervenção de Deus, tudo isso é graça de Deus. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Aqui não tem ninguém maior do que Jesus. Não tem pastor, não tem músicos, não tem ninguém maior do que Deus. Digno és de ser adorado, de ser exaltado. O dono desta casa, a estrela maior, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que nós exaltamos, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 9. Nós vemos Deus aqui dando uma informação dando uma advertência em Moisés para advertir o povo. Eu destaquei o versículo 4, mas eu quero ler 9, de 1 a 5. Escute, Israel,
Escute, comunidade evangélica de Fernandópolis. Deus está falando: Moisés, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que você conhece e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Mas saiba, pois hoje que o Senhor, o seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é o fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês o expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Aí o versículo 4. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações diante de vocês, não fique pensando, não permita cair nessa armadilha maligna. É por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, avisa o povo: vocês vão conquistar isso, porque a maldade daquele povo, a rebelião do coração daquele povo, eu vou trazer juízo e justiça sobre eles. Então eu vou ler o versículo 5. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês. É Deus que vai expulsar, sou eu. Deus falando para Moisés: por causa da maldade daquele povo, e também porque eu dei uma palavra, porque eu vou confirmar o que Deus jurou a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus estava falando o seguinte, preste atenção: esse povo estava 400 anos escravo no Egito, e eles se tornaram escravos não porque eles não mereceram. Eles eram escravos porque eles abandonaram o Senhor, porque eles pecaram por desobediência. Então os pecados do povo de abandonar o Deus que o tinham criado, chamado para andar com Deus, eles os abandonaram e por isso se tornaram escravos do inimigo. Quando eu viro as costas para Deus, nós somos presa fácil para Satanás. E esse povo estava lá cativo 400 anos, não tinha nada a ver com Deus. É pelos seus próprios pecados que levaram ali. Ou seja, então a libertação desse povo não era por merecimento. Mas Deus, grande em misericórdia, bondoso e amoroso, viu o sofrimento do povo depois de 400 anos. Alguns começaram a clamar, esse clamor chegou ao céu. E Deus, porque Ele é bom, não porque o povo merecia, os libertou daquela escravidão. E vocês conhecem a história. O povo começa a caminhar pelo deserto, rumo à terra prometida, rumo a algo maravilhoso que Deus tinha prometido para eles. E nessa caminhada você conhece muito bem quantas e quantas vezes o povo reclamando e murmurando e virando as costas para Deus. E a bondade de Deus, tendo misericórdia, Deus trazia juízo, aí o povo se arrependia. Deus, com a sua bondade e misericórdia, acudiu o povo novamente, estendia a mão de novo. Os milagres acontecendo todo momento na vida daquele povo. Intervenções maravilhosas. Nuvem de dia para fazer uma sombra, para guiar, e à noite uma coluna de fogo para poder não morrer de frio e ao mesmo tempo direcioná-los. Mar se abrindo, água saindo da rocha, pão caindo do céu, águas amargas se tornando águas potáveis. Mas mesmo assim, dia após dia, primeiro probleminha que acontecia, problema de dificuldade do povo, eles murmuravam e reclamavam. Mas Deus o levou até a esse ponto. Aquela geração, infelizmente, não entrou. Mas Deus estava alertando o povo: olha, avisa o povo, eu vou levar vocês lá, porque eu sou bom.
e porque eu vou cumprir a minha palavra. E vocês sabem que as cidades aonde vocês vão conquistar, elas não são fáceis de conquistar. Ou melhor, vocês não vão conseguir, porque eles são mais armados que vocês. As cidades são fortificadas, as muralhas são altas, né? Aqui uma expressão de hipérbole, né, que as muralhas vão até o céu. Não é que vai até o céu, para mostrar que elas são intransponíveis muitas vezes. Era muito alto, não conseguiria passar. E vocês conhecem muito bem o tamanho dos homens lá. De 2 metros para cima cada um, 2,50, 2,80, mais ou menos. Não é fácil. Deus está falando, mas eu vou dar para vocês. Vocês vão conquistar, vocês vão herdar, porque eu sou bom. Então jamais pense, quando você estiver desfrutando da terra, da bênção, não pensem que foi a justiça de vocês, porque eu fiz por merecer, que vocês herdaram essa terra. Deus está falando, tire da cabeça de vocês, não caia nessa armadilha. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Deus não tem complexo de inferioridade. Deus quer a glória para Ele. Não, a glória sempre vai ser dele. Se você não dá, todo o universo vai dar glória para Ele. Deus não tem deficiência nisso. Deus não é problemático com isso. Deus não tem problema na alma dele que ele precisa. Se você não adorar e se você ficar com a glória, ele vai ficar chateadinho. Não, é porque é uma armadilha de Satanás. A justiça própria vai te levar para o inferno. Quantos estão entendendo? Então não tem nada a ver que Deus ele é autoritário, ele quer só para ele a glória, porque ele é muito egoísta. E se ele fosse também não teria problema. Eu não teria problema de adorar um Deus assim, porque ele é o Criador, ele que decidiu me criar. Mas ele não é egoísta. Ele não é. Pelo contrário, ele é gracioso, ele é bondoso, ele é misericordioso, longânimo, passivo. Esse é o Deus que nós servimos. E aí em Josué capítulo 6, agora aquela geração que murmurou, que reclamou, está morta no deserto. Agora uma nova geração vai entrar agora sob o comando de Josué, não mais de Moisés. Deus, em outras palavras, está falando a mesma coisa para Josué. Eu acredito que Josué já tinha escutado isso de Moisés. Moisés já tinha passado a direção. Mas agora, quando a gente olha para Josué, o livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Josué, presta atenção, eu estou te entregando, eu estou te dando de bandeja, porque eu sou bom, essa cidade fortificada. Pastor, ele não precisava fazer nada. Não precisa. Uma hora precisa pegar na espada, outra hora precisa fazer um esforço, outra hora mas não é mérito próprio. Não é porque eles são bons, ou porque eles, a justiça própria deles o levou ali. Então Deus está falando: Josué, não caia nessa armadilha. Presta atenção, faça o que eu estou te mandando. Eu vou te dar algumas direções, e se você obedecer essas direções, você vai ser vitorioso. Então vamos lá. Você conhece a história bem rapidinho. Nos versículos seguintes, nos primeiros 6 dias, Josué, você vai pegar o povo e vai dar uma volta nessas muralhas. No 7º dia, Josué, eu quero que você faça isso 7 vezes, Josué. E aí você vai gritar, Josué. Você vai gritar. Você vai falar para o povo, fazer um alarido, muitos gritos. Nós vamos tocar aqui a trombeta e vocês vão gritar, e as muralhas vão cair, porque vocês são fortes de gritos, certo? Não, porque eu vou entregar na mão de vocês. Então, se você crer, se você tiver um coração grato, que não é por você, é pela minha bondade, eu vou operar milagre um atrás do outro para você. Mas jamais pense que é porque você é bom, porque você merece.
Então eles marcharam em volta da cidade durante 6 dias, e 7 vezes no 7º dia. A promessa era essa: vocês vão receber a promessa de Deus. Mesmo que ainda a obediência deles fosse exigida para tomar a cidade, não significa que eles tinham mérito nisso. Pastor, mas eles caminharam igual um camelo para conquistar. Então caminha igual um camelo de fora de frente da igreja aqui, dá um grito, vê se essas paredes caem. Ai, mas tiver que caminhar. Irmãos, quer ser folgado, fique em casa. Já aproveita e já pula dentro do caldeirão já, e já vai para o inferno uma vez, porque você não quer nenhum esforço nenhum. Mas nenhum esforço nosso significa que você mereceu. Como você está entendendo? É graça de Deus. Juízes capítulo 7. Gideão, eu vou usar você para libertar o povo da escravidão aí, do povo midianita, dos midianitas, dos seus inimigos. Vai nessa força, homem valente. Na verdade, Gideão era um homem valente por dentro, por fora ele não sabia, mas Deus conhece a gente. Mas como? Eu sou menor, a minha tribo. Aí ele começou a falar, aí pediu prova para Deus, Deus deu a prova para ele. Você vai libertar o meu povo, você vai ser o juiz sobre eles. Ok, depois de tudo aquilo, que ele obedeceu a Deus, fez aquilo, derrubou os deuses do pai, ok, beleza, ele reuniu o povo, soldados, deu 32 mil soldados para guerrear contra os inimigos. Preste atenção, 32 mil soldados. E Deus disse assim para ele, Juízes capítulo 7, versículo 2. É muito. Vamos ler alguns versículos interessantes. Creio que o Espírito Santo vai estar falando ao teu coração. Versículo 2: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para te entregar os midianitas. Deus falou o seguinte: é demais, soldado demais. Pastor, mas o exército dele, quem lê a Bíblia, é muito maior do que 32 mil. Beleza, não tem problema, porque vocês não vão precisar fazer muito esforço. Eu que estou dando, então fique tranquilo. Irmãos, eu não sei você, mas imagine uma história dessa, você no lugar de Gideão. Imagine, você reuniu o povo. Naquele tempo, eles tinham muito medo dos midianitas, não era uma coisa natural. Os midianitas estavam subjugando eles. Eles eram poderosos na época ali. Eles não tinham forças para isso. Tinha que ser algo sobrenatural, não era algo natural, uma guerra natural, que os israelitas iam conseguir a vitória. A hora que ele consegue reunir 32 mil soldados, Deus fala assim: é muito. Por que é muito? Vamos ver por que Deus falou que era muito. É demais esse povo. Por quê? Porque Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria justiça, ou a minha própria mão me livrou dos inimigos. E tem gente que se acha bom ainda. Ok? Então fala assim: Gideão, quem tiver com medo, volta para casa. Os soldados que você reuniu 32 mil, os frouxos, pode falar, pode ir embora. Quem está com medo, vai embora. Ele achou que ia uns 3, 4. Quantos foram? 20 mil foi embora. De 32 mil, sobrou quanto? Quem é bom de matemática? Minha esposa que falou que é boa de matemática. Quantos? 12 mil. 32 menos 20, 12 mil soldados. Ok, agora vamos para a guerra com 12 mil. Então 22 mil homens voltaram. Ou melhor, e 10 mil ficaram. Eu falei certo, né? Eu falei certo. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. 12 mil é muito. Não, mas não é muito. Quem travava a batalha naquela época não tem nada a ver com muito. 32 já não era muito. E Deus falou: é muito. Por que Deus falou que era muito? Quem sabe? Porque o homem, ele tem uma justiça impregnada nele, que ele acha que ele faz por merecer. E Deus vai mostrando em toda a história. Você vai ver, você vai caminhar comigo. Por isso nós não podemos ter pressa, né? Nós aprendemos ontem que precisa treinar. Então eu estou aqui no papel de pai, treinando vocês como filhos de Deus.
São filhos de Deus, o bom pastor é Jesus, não sou eu. Mas Deus tem me usado para poder orientar vocês, treinar vocês, para não cair nessa armadilha. Ainda demais, faça-o descer até as águas, e ali eu provarei para você. Aquele que eu disser, este irá com você. Esse de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá com você, não irá. Beleza? Então, mandou os 12 mil beber água. Aqueles que bebem igual cachorro, que abaixar a cabeça lá, esse aí você manda embora para casa. Mas aqueles que abaixar, pegar a água, trazer a boca, esse é o que vai batalhar com você. A conta não foi muito rápida, para contar 12 mil, quem estava bebendo daquele jeito, eu não sei como é que ele usou a estratégia, mas ele estava observando, acho que ele deixou de 10 em 10, para não ter problema, né, para não perder a conta. Porque você imagina, 12 mil homens, né? E esses dias eu assisti um vídeo do pastor Luciano Subirá, lá que ele está em Israel, ele mostrou mais ou menos aonde que era, eles foram beber essa água lá. Pouca água, um lugar não muito grande. Aí eu comecei a pensar, 12 mil, falei, então eu acho que tinha que ter uma sequência ali, né? Ok, de 12 mil sobrou quanto? Quem sabe? 300 homens. 11.700 vazaram. Deus, ó, pode ir embora para casa. Agora é com 300 que você vai. Mas Deus, fique tranquilo, não é por força e nem por violência. Eu vou entregar essa cidade para vocês. Eu vou livrar vocês, melhor dizendo. E aí, qual foi a estratégia? Vocês pegam uma trombeta, eu acho que é isso, mão direita, a tocha na esquerda, e alguns com cântaros, com vasos de barro. Vocês vão ficar em volta desses inimigos e vai gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. E aí vocês tocam a trombeta e quebram os vasos, que eu vou dar a vitória. Que jeito que vence guerra com isso, sem espada, sem matar os outros? Como é que vence um negócio desse? Foi exatamente o que aconteceu. E Deus trouxe alguma coisa entre os inimigos, que eles começaram a matar uns aos outros. Os inimigos deles, eles mesmos começaram a matar uns aos outros. E depois, no final, o povo de Deus fez o serviço com aqueles que estavam fugindo, e aí foram libertos. Foi pela força deles, dos 300, que ganharam a batalha? Não, nem os 300. Deus libertou o povo da mão dos midianitas. A salvação. Tem muitas pessoas que têm mérito, acham que têm mérito na salvação. Não, eu sou salvo porque eu decidi entregar minha vida para Jesus. João 15, 16, é isso? João, não lembro. Não fostes vós que escolhestes a mim. Na verdade não está aqui, veio agora. O Espírito Santo soprou aqui. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu os chamei. Pastor, mas então eu não fiz nada? Não, você foi tocado pelo Espírito e pelo teu livre-arbítrio você decidiu: eu me entrego, me rendo a Jesus, eu confesso Ele como o único Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguns requisitos que nós temos que preencher na salvação? Tem. Marcos 16, 16, aquele que crê e foi batizado será salvo. Eu tenho que crer. Atos 2, 38, o povo na pregação de Pedro falou: o que nós devemos fazer agora? Arrependei-vos. Você tem que arrepender e vai para o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E aí você vai receber o dom do Espírito Santo, vai receber um presente ainda. Romanos 10, 9 e 10. Com a boca eu preciso confessar que Jesus é o meu Senhor, o dono da minha vida. E com o coração eu creio para a justiça. Então com o coração eu creio para a justiça, e com a boca eu confesso a respeito da minha salvação. Por mais que você tenha que se arrepender, que você tem que confessar, que você tem que ir para o batismo, como você se converteu, como você entregou sua vida para Jesus, mesmo assim a salvação é um presente, é graça. Você não conseguiria se livrar do inferno, da condenação da morte, porque o salário do pecado é a morte, e nós pecamos. Então por mais que você faça, fala: me tornei crente, nossa, não é fácil ser crente, não, agora até na igreja estou vindo.
Não é mérito seu, é Deus te atraindo de forma sobrenatural. Pare de se gabar que você vai na igreja, que você agora, faz tudo direitinho. Não tem mérito, é graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu preciso me apropriar desse presente pela fé, mas é graça de Deus, é presente de Deus, porque Ele morreu na cruz para te salvar. A salvação é através da morte de Jesus. É assim. E aí o versículo 9 diz: e não de obras, não é de justiça própria. Ninguém compra a salvação. Pode ajudar os pobres, pode fazer o que você quiser, pode ser bom com todo mundo. Não é assim que você vai para o céu. Na verdade eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela graça para fazer boas obras. O crente tem que fazer boas obras, mas você não é salvo porque faz boas obras, porque senão eu poderia me gloriar, chegar no céu e falar: eu mereci, trabalhei no projeto, todo dia tem que ensaiar agora de quarto, tem que ensaiar não sei o quê. Ei, pastor, não é fácil ele não, aguentar esse povo na minha casa não é mole não. Suei, graças a Deus eu consegui chegar no céu, porque eu trabalhei. Trabalho no som, na mesa, na filmagem, eu fiz por merecer. É graça de Deus. Sem a graça, eu e você, nós estávamos perdidos, condenados no inferno. Mas por que eu sou condenado se eu não fiz nada? Eu nasci, por que eu já estou? Pelo pecado de Adão. Mas o que eu fiz? O que eu tenho com Adão? Porque Adão é nosso mesmo pai. Mas eu tenho culpa do pecado dele? Não, você não tem culpa. Da mesma forma que Jesus morreu por você, se você quer aceitar ou não. Jesus foi voluntário. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Eu sei que o propósito é salvar, então eu vou pagar o preço da humanidade. Ele fez por amor. E agora você recebe essa graça pela fé ou não, você que decide. Então até a salvação não tem mérito nenhum seu. Alguém pode dizer amém? Ok? Deus é o Criador e você é a criatura. Fala assim: Deus é o Criador, eu sou a criatura. Fala assim: eu sou o barro, Ele é o oleiro. Pode alguém chegar, o barro chegar para o oleiro e falar: ei, não quero que você fique me apertando aí, que não quero ser um vaso mais gordinho, não, quero ser um vaso mais fininho. Como é que o vaso vai ficar falando para o oleiro? Quem decide a forma do vaso? É o oleiro. Então entenda uma coisa: o oleiro é Deus, você é o barro. Um dia, Deus teve que falar para Jó. Não quero citar ele, mas eu quero falar Jó 41:11. Deus falou para ele: ora, quem primeiro deu alguma coisa para mim que eu fico devendo alguma coisa para ser humano? Está lá em Jó 41:11, assim: ora, quem primeiro deu algo que eu lhe deva pagar? Você acha que eu estou devendo alguma coisa para a humanidade? Porque tem crente que senta como juiz e como se Deus estivesse devendo algo para ele. Eu entendo algumas orações de fé, eu determino em nome de Jesus, é quando você é impulsionado pela fé, mas não que você determina: Deus, eu estou determinando que você vai fazer isso para mim. Quem é você? E tem algumas orações na televisão que é desse tipo aí: eu determino que Deus vai fazer. Quem é ele para mandar em Deus? Desde quando agora vai mandar em Deus? Ou eu dou ordem para os anjos? Não, você vai pedir para Deus liberar os anjos, aí você pode pedir, mas ninguém dá ordem para anjos não, quem dá é o Senhor. E aí o povo vai entrando num negócio que acha que ele merece, que ele está agora por cima, que ele é um semideus agora. Ele entrou na categoria da quatrindade agora, não é mais trindade, que agora ele está no mesmo nível. Ele é o poderoso, ele pode, ele faz e acontece. E Deus disse: ora, quem primeiro deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus a mim me pertence, diz o Senhor soberano, criador, glorioso, poderoso. Para que você possa experimentar a intervenção extraordinária na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças, na sua saúde, em qualquer área da sua vida, você precisa se colocar em gratidão, em humildade e não em justiça própria, porque senão você vai perder, cair nessa armadilha, você perde o melhor de Deus para você. Provérbios 3, de 5 a 8, põe para mim fazendo um favor. Não te apoie no teu próprio entendimento. Tem tanto homem e mulher se apoiando no seu próprio entendimento, na sua capacidade mental de estudo,
Cuidado. Esse versículo ele é mais profundo do que a gente imagina. Até o versículo 8 nós vamos. O sábio Salomão dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Fala assim: eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. Essa palavra todo no hebraico e no grego significa tudo. Simples assim. Tudo, de todo, inteiro, completo, de todo o seu coração. Não confie em nenhum momento em você, que você vai dar cabeçada. Enganoso é o coração, corrupto, quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto é o coração. Quem já seguiu o coração e segue muito o coração, eu estou sentindo que eu devo fazer isso, meu coração está tintindo. Você já quebrou a cara umas par de vezes, vai continuar quebrando. Você não tem que tintir com o coração, você tem que saber a vontade de Deus. Aí é melhor. Quantos na adolescência, na juventude, estou apaixonado, o coração chega por lá e vai para a boca, apaixonado. Passou um mês, o cara quer matar ele, da paixão foi para o ódio. Porque o coração é enganoso. Não, eu sinto que eu tenho que ir para esse lugar, para esse emprego aqui. Eu sinto. Você não tem que sentir, você tem que orar, cabecinha de mamão. Aí você foi e quebrou a cara. Mas eu senti Deus. Então, mas Deus vai falar assim: eu não tenho culpa disso, você que sentiu. Não foi eu que falei. Então, não confie em você, mas confie no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes, não apoie no seu próprio entendimento. Em outras versões diz estribo. Estribo é aquilo que o cavaleiro usa quando ele tem o apoio. Esse é o apoio do cavaleiro. Quem não é cavaleiro fica tomando no arreio o bumbum. Agora quem é cavaleiro, na verdade, põe ali na medida certa e você põe o pé no estribo e ali você vai cavalgando sem sentir o impacto. Ali você está apoiado. Então Deus está dizendo: não te apoie, não ande, não cavalgue no teu entendimento, mas confia em mim, porque eu tenho pensamentos bons a teu respeito, eu tenho coisas grandes para você. Então pare de confiar em você, confia em mim, diz o Senhor. Não te estribe nos teus próprios caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que significa reconhecer o Senhor nos caminhos? Eu não posso ter justiça própria. Então todos os teus caminhos, reconheça que Deus o abençoou, que Deus fez, que Deus promoveu, e não que você merece. Então tudo que você está vivendo hoje, tudo que você está experimentando hoje, não olhe para você e fala: graças a mim, pela minha dedicação, pela minha oração, eu jejuei uma semana, aí eu consegui. Na verdade não é por você, é pelo Senhor. Aprenda a reconhecer Deus em todos os seus caminhos e pare de ser ingrato. A pessoa com justiça própria, ela é ingrata, é consequentemente ingrata, é parceira. Homem e uma mulher com justiça própria, ela é ingrata, ele é ingrato. Vem junto, está no pacote. Porque ele não reconhece Deus em todos os seus caminhos. Por que você tem que reconhecer? Porque ele vai endireitar todas as suas veredas. Olha o versículo seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos. Pastor, eu estudei, eu conheço. Outras pessoas que a gente conhece, está quebrando a cara, que conhece mesmo, conhece a Bíblia, conhece outras coisas, mas estão quebrando a cara. Porque eles vão andar pela sua sabedoria humana, e a melhor é a sabedoria que vem do alto. E essa Deus dá para todo mundo. Eu não estou falando do dom de sabedoria que Deus dá para quem Ele quer, mas a sabedoria que Deus pode te dar, Ele diz: só pedir, busque que eu vou te dar. Todo mundo pode ter, mas você não pode ser sábio aos seus próprios olhos, do teu conhecimento humano, que você vai quebrar a cara. Jovens que estão aqui, adolescentes, preste atenção. Entregue o seu caminho ao Senhor. Ore a Ele, peça para onde você vai, as decisões que você vai tomar, porque Ele vai te abençoar. Versículo 8, agora, para terminar esse contexto. Se você não viver com justiça própria, se você reconhecer Deus, se você não apoiar em você, isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Um homem cheio de justiça própria, uma mulher cheia de justiça própria, que vive por si, não vai ter remédio para os ossos. É muito dolorido, até o físico dele vai sofrer. Uma pessoa que quer viver por conta própria. Como você está entendendo? A alma sofre, e a alma vai desencadeando problemas no nosso físico. Estão entendendo por que vocês têm que cair fora dessa armadilha chamada justiça própria?
Os escribas e fariseus de Mateus 23, que nós lemos domingo passado, que nós começamos esse estudo, eles não desfrutaram das bênçãos e dos milagres de Deus. Por quê? Porque eles confiavam neles, na tradição deles, naquilo que eles faziam, e por isso não experimentaram o melhor de Deus. Eles ficavam cheios de ódios quando Jesus abençoava os que para eles não eram dignos de receber as bênçãos de Deus. Geralmente uma pessoa religiosa, uma pessoa cheia de justiça própria, ela não se alegra com o milagre e com a bênção do irmão. Quando ela vê Deus interferindo de maneira sobrenatural na vida de alguém, ela fica com ódio. Muitas vezes não aparece no rosto dela, mas o coração está cheio de ódio, falando: e eu? Já estou na igreja desde quando começou, 13 anos eu estou nessa igreja, mais do que quando foi fundado, que tem 11 anos e pouco, e nada acontece comigo. Abre aí sua Bíblia, ou põe para mim em Mateus 26, 38 e 35. Jesus pode ser a pedra angular ou a pedra de tropeço. Repete comigo: Jesus Cristo pode ser a pedra angular ou a pedra de tropeço. E eu te pergunto: Jesus Cristo é a pedra angular para você ou a pedra de tropeço? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vamos entender? Então nós vamos entender. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Jesus estava conversando com quem aqui? Quem sabe? Com os 12 que andavam perto dele. Mas Jesus não é a pedra angular, aquele que o consultor rejeitaram e veio a ser a pedra principal. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal, que já foi profetizado, já foi liberado desde lá da rocha, quando Moisés feriu a rocha e saiu água. Muito simbolismo nós temos na Bíblia falando de Jesus como uma pedra angular, como uma pedra principal. A pedra, aquela que o consultor precisa para edificar algo. Mas, dependendo da atitude das pessoas, Jesus pode ser uma pedra de tropeço. Geralmente, a pessoa orgulhosa e cheia de justiça própria. E aqui quem está falando não é... Eu acredito na Bíblia, quando fala um profeta, quando fala um apóstolo, quando fala um sacerdote, eu acredito em toda a Bíblia. Mas aqui é Jesus que está dizendo, falando: eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão... Quem quer ser ferido? Ele está falando dele próprio. Eu vou me entregar. Ninguém vai me prender, porque ninguém tem poder para prender Jesus. Mas eu vou me entregar, porque eu vim para isso. Eu vou sofrer, vou pagar o preço, vou levar bofetada no rosto, vão cuspir no meu rosto, vão colocar espinho na minha cabeça, vão me maltratar, vão cortar toda a minha pele, vão me chicotear, vão me humilhar, vai pôr uma cruz pesada nas minhas costas, que eu não vou nem conseguir carregar. Eu vou ser ferido e as ovelhas vai ser dispersa. Próximo. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus falou: fique tranquilo, mas eu vou atrás de vocês, porque Ele é bom. Os discípulos todos iam abandonar Jesus. Naquele momento crucial, onde ele ia sofrer, por medo de morrer, os discípulos iam abandoná-los. Mas Jesus, gracioso, bondoso, amoroso, falou: eu vou atrás de vocês, mesmo assim que vocês vão me abandonar. Graça, amor, bondade. Quantas vezes você pisou na bola e Jesus te aceitou de volta? Quem pode levantar a mão? Que pelo menos uma vez você pisou na bola e falou: meu Deus, agora eu já estou condenado. Aí Jesus vai lá, usa alguém, fala com você, te traz de volta, fala: filho, eu te amo, levanta a cabeça, vamos começar de novo. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos esses 11 aqui, mas para mim o Senhor não é tropeço não. Para mim o Senhor é a pedra angular. Pode ficar tranquilo, Jesus, eu não vou te negar. E ele continua dizendo: em verdade te digo, Pedro, que ainda esta noite, você que está aí cheio
de justiça própria, achando que você é o cara. Ainda esta noite, meu amigo Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Até o versículo que eu falei, 35, mais um. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: Pedro aqui não estava blefando, Pedro aqui não estava mentindo com a razão. Eu quero que você entenda isso aqui, por favor. Que fala assim, tá vendo? Pedro lá deu uma de... Não, Pedro estava querendo fazer isso. Pedro reconhecia, falando, Jesus não pode te trair. Era o sentimento dele, mas ele não sabia que tem uma armadilha dentro do nosso coração, chamada justiça própria, orgulho. De achar que somos melhores do que os outros. E é isso que te leva para a ruína. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Só que não para aí só Pedro. Todos os outros não tiveram coragem de falar, mas também são cheios de justiça própria, orgulhoso. Falaram o quê? Nós também. Aí todo mundo animou o que Pedro falou nós também. Somos tudo orgulhosos também, justiça própria, nós não vamos te negar. O que aconteceu? Jesus foi preso, todos eles foram dispersos. Romanos capítulo 9, versículo 30 a 33 diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Olha só que coisa linda. Os gentios, os ímpios, os não crentes, aqui na verdade é considerado aqueles que não eram judeus, né? Vamos colocar direito aqui o contexto. A gente pode até às vezes falar de ímpio como não crente, mas ali na verdade não era judeu. Então Paulo está dizendo: olha, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação, os gentios não estavam com a promessa que Jesus, alguém viria para morrer, para justificar os pecados, para perdoar pecados. Os gentios não tinham essa promessa. Tanto é que quando nós começamos a falar do extraordinário, eu citei aquela mulher, Ciro Fenícia, que foi até Jesus, e Jesus falou para ela: eu não vim para você, eu vim para os filhos perdidos da casa de Israel. Então Paulo está dizendo: olha, os gentios não têm promessa de justificação, de salvação, porque Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, e por isso nós fomos salvos, aleluia. Mas a graça, mesmo no tempo da lei, ela era estendida, mas não quero entrar por essa linha, senão a gente não acaba nunca. Mas aqui Paulo está dizendo: mas eles vieram alcançar. Como é que os gentios que não tinham promessa e não buscaram isso, como é que eles alcançaram? Como é que o gentio alcançou a justificação? Como? Presente de Deus. Eles não mereciam, eles eram pecadores, não tinha promessa para eles. Qual é a forma de receber esse presente? Fé. Está muito claro. Vieram alcançá-la, a saber a justificação que decorre da fé. Receberam um presente, não mereciam. A única coisa que eles precisam é crer que já está liberado. E muita gente não crê o que Deus tem para fazer na minha vida, por isso eu perco o melhor de Deus. Deus já disse que Ele vai liberar o novo tempo. Ele disse que vai mudar você, vai mudar o seu coração, vai mudar a sua casa, vai mudar o seu casamento. Mas o problema é que você não crê, porque eu não faço nada por merecer. Não é por você, é por Jesus. É por isso que muitos crentes não recebem. Eu não orei a semana toda, eu briguei com a mulher, eu briguei com o marido, eu fiz isso, eu pequei, eu falei besteira, eu vi coisa que não devia, então eu não mereço. Ei, se arrepende, porque mesmo assim Ele vai te dar, porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, e Ele já declarou uma palavra sobre esta casa: vocês viverão um novo tempo na minha presença. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Volta lá o texto, fazendo um favor. Até o 33. E que Israel, que buscava a lei de justiça, Israel estava buscando a justificação através de obras da lei, e através da justiça própria, pela lei, não chegou a atingir essa lei, nem a lei eles conseguiriam cumprir. Na verdade, Deus deu a lei para eles entenderem que eles não conseguiriam cumprir, eles precisavam da graça de Jesus Cristo. Seguindo, por quê? Porque não a buscou mas eles buscaram por
Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo? Aqueles que tinham a promessa, aqueles pelo qual Jesus veio, eles não receberam. Eles não foram justificados, não foram abençoados. Por quê? Porque eles estavam buscando ser justificados através daquilo que eles faziam, do trabalho que eles faziam, da tradição que eles seguiam, da oração que eles faziam, do jejum que eles faziam, dos dízimos que eles davam. Eles queriam comprar, eles queriam fazer por merecer. Por isso, quem faz por merecer despreza os outros que estão à sua volta. Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra. Jesus é pedra de tropeço? Não, mas alguns vão tropeçar nela. Por quê? Porque vão através dele por mérito, e aí vão cair. Como estão entendendo? Nós precisamos entender isso. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Aleluia! Você precisa apenas crer, ter fé, que Deus já liberou algo bom para você. Você não tem que fazer por merecer. Se for bater palma para Ele, mas bata de uma forma que você honre e glorifique a Ele, porque Ele é bom. Não é por obras, não é porque você merece. Em Isaías 8,14 diz exatamente sobre isso. Já tinha sido profetizado que o servo de Deus, Jesus Cristo, seria uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. E agora, vamos analisar algumas parábolas do Novo Testamento. Lucas 18. Até citei isso domingo passado, mas vamos acompanhar, vamos ser treinados, vamos aprender. Vamos gastar um tempo nisso aqui, até que você entenda claramente. O Espírito Santo, Ele te mostre, e você tome posse disso, e jamais caia nessa armadilha. Não volte mais a cair, em nome de Jesus. Lucas 18, versículos 9 em diante, até o 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Estou pregando para alguns ou todos que confiam em si mesmo. Para homens e mulheres cheios de justiça própria, de orgulho e prepotência e arrogância, que às vezes não revela para as pessoas, porque é tímido de personalidade, mas por dentro é um poço de justiça própria e de orgulho. Então Jesus está contando essa parábola para aqueles que precisavam ouvir, homens e mulheres cheios de justiça própria, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. E aí, quem se considera que faz por merecer, acaba desprezando os outros. Está aqui, Jesus estava dizendo: quem vive assim, despreza os outros, ignoram os outros, que são melhores do que eles, ou menos inteligentes do que ele, ou que tem menos dinheiro do que ele. Não se olha no mesmo nível, mas ele está em outro nível. Aí ele conta a parábola, a história: 2 homens foram ao templo para orar. Como nós estamos aqui no templo para orar, adorar, aprender. Os homens entraram no templo, mas aqui nós vemos 2 atitudes, 2 condutas diferentes, e de qual toca o coração de Deus e qual não toca, qual Deus abomina e qual Deus abençoa. Um fariseu, repete comigo: um fariseu e um publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus. Só faltou pôr aqui Abraão, Isaac e Israel. Jacó mudou o nome, então quem não percebe muito na Bíblia, não. Mas o cara mais PhD, ele já fala Israel, porque Jacó mudou para Israel, e aí sou mais inteligente que os outros. Orava assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Aquele ditado, o roto falando do rasgado. Adúlteros,
nem ainda como este que veio comigo aqui, ó, na igreja, esse publicaninho aqui, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço as coisas acontecer. Não uma vez não, hein? Eu jejuo 2. Você jejua quanto por semana? Nenhuma. Então você está perdendo esse fariseu aqui. E Jesus disse: a tua justiça não excedeu dos fariseus? Está vendo como é que a coisa é mais séria que a gente imagina? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Agora, o publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Quebrantado, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim. Tem pena de mim. E o publicano, irmãos, eram pessoas de classe ignorada pelos judeus, porque eram aqueles que cobravam impostos do próprio povo judeu para Roma. E aí eles cobravam a mais ainda, extorquiam. Então os publicanos eram vistos como pessoas roubadoras, terríveis. Mas geralmente o publicano, ele não era pessoas pobres, né? Eles eram pessoas que tinham posses. Era como hoje nós podemos chamar aqueles que como é que chama? Que fiscaliza as empresas lá? Fiscal de renda, assim. Salário bom. Mas esse homem, ele batia no peito quebrantado e falava: tem pena de mim, Deus. Eu sou pecador, eu sei que eu sou. Tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Em outra versão diz assim: ser propício a mim, pecador. Aí Jesus dá o desfecho da história. Digo a vocês que este publicano, que você acha que é um pecador, ladrão, esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele que é o exemplo do religioso, que na frente das pessoas está muito bonito, fala tranquilo, não mostra nada para ninguém, igual os maridos que estão aqui, ó. Olha que cara de anjo que vocês são. Só a tua esposa sabe quem é você na sua casa. Hipócritas. Esqueci que não é encontro de casais, foi ontem. Deixa eu parar. Mulheres, olha, parece um anjo olhando para vocês. Só o teu marido sabe o que se apronta lá dentro daquela casa. Misericórdia, Senhor, o grito da meia-noite. Só Jesus vê. E o diabo dá risada. Será que ainda tem fariseu no século 21 dentro das igrejas pentecostais? Vou falar igrejas do fogo, não estou falando igrejas outras não, porque as outras talvez a gente rotula como, né? Talvez é mais fácil a gente ver. Aqui na Comuf, será que ainda tem fariseus aqui ainda no século 21? E essa palavra que sempre me chamou a atenção nessa parábola, porque a gente conhece essa parábola há muito tempo, nasci na igreja, mas o que me chama muita atenção é que Jesus disse assim: quem desceu justificado, só vai ser justificado aqueles que se apossam pela fé, sabe que não merecem, mas confia na inteira bondade e amor de Jesus, e nada a ver comigo. Aquela canção, nada a ver comigo, tudo a ver com Deus, tudo tem a ver com Ele, nada comigo. Quer ver outra? Vamos voltar um pouquinho agora para o Velho Testamento. Jonas, vamos analisar isso aqui. Mas não fica bravo com Jonas não, hein? Senão você vai querer matar ele. Porque de vez em quando a gente tem um sentimento meio maluco nosso. Falando, esse Jonas não é de Deus não, esse Jonas deve ser um. Você conhece a história, Jonas capítulo 1, o chamado de Jonas. Jonas vai para Nínive, vai lá pregar arrependimento, porque Nínive chegou a um nível de perversão moral, de todos os limites, e eu vou destruir a cidade. Mas como eu sou bom, se tiver arrependimento, reconhecer a minha bondade e o meu amor, eu perdoo eles. Não era isso que Deus falou para Jonas, mas eu estou aqui mostrando para vocês. Jonas vai lá e prega. E outra, irmãos, Nínive era uma cidade, a gente tem que se colocar no lugar de Jonas também de vez em quando para entender. Nínive era uma cidade terrivelmente diabólica, e que quando
né, conquistava algum inimigo ou tinha alguma coisa, eles maltratavam, mutilavam as pessoas. Eles eram cruéis, essa é a melhor palavra. O Espírito Santo sempre me ajudando, aleluia. Ao extremo. Então, Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas queria que aquele povo fosse destruído mesmo. Deus, não vou não. O que ele fez? Nínive fica aqui. Ele pegou o barco e foi para lá. Ao contrário do chamado de Deus. Aí você conhece a história, veio o vendaval, aí o barco ia afundar, e aí todo mundo preocupado, o que será que está acontecendo, por que está acontecendo isso, vamos procurar o culpado desse barco, ninguém achava, e foi ver o rapaz estava dormindo, sossegado, o Jonas, lá no fundo do barco. Pegaram no porão, levaram ele, o que você está dormindo, rapaz, o que está acontecendo? Ele falou, não, a culpa é minha. Mas como assim? Aí ele explicou a história, porque Deus mandou para lá, eu estou indo ao contrário, me joga no mar que resolve todo o problema. Ele sabia que ele estava sendo um problema ali. E aí o povo falou, olha, não culpe nós, Deus lá fez a oração do jeito deles lá, falou, ele que está falando, nós vamos jogar no mar, não vai cobrar o sangue dele da gente. Jogou o rapaz no mar, a baleia não é a baleia, um peixe grande, não sei qual peixe foi lá, engoliu, pastor, você acredita? Acredito. O peixe grande engoliu o Jonas, ficou 3 dias, não foi 3 dias completo, mas passou por 3 dias. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o sinal que Jesus falou que ia dar, o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no vento de uma baleia, no fundo do mar. 3 dias Jesus ia estar ali morto, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar em vitória, aleluia, para trazer o perdão para toda a humanidade. Foi isso que Jonas fez, aí foi lá e ele pregou. Aí o capítulo 4, vamos analisar, presta atenção. Então Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram. Irmãos, o tamanho do arrependimento daquela cidade, o rei tirou a roupa real com a mensagem de Jonas, pôs pano de saco, e não ficou só por isso, falou, todo mundo vai jejuar nessa cidade, todo mundo, até o cachorro e o gado, não vai beber água, não vai pastar, eu estou dando uma ordem, um decreto, é jejum total, para ver se Deus tem a misericórdia da gente, está aqui no texto, eu vou ler. Então clamaram, versículo 8, do capítulo 3, fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mal e da violência que há nas suas mãos. Ele diz, quem sabe, eles não sabiam se Deus ia livrar, mas eles se arrependeram do âmago da sua alma, e talvez se volte e mude de ideia, então afaste do furor da ira, para que não venhamos a morrer. Arrependimento profundo, verdadeiro e sincero, de toda aquela cidade, começou do rei, até o cachorrinho, o biluzinho. Não era para comer ração, não era para comer nada, nem água. Eu não sei quantos dias durou. Capítulo 4. E Deus perdoou e não destruiu a cidade. Em vez de Jonas ficar contente que Deus salvou mais um monte para a glória dele, olha a reação de Jonas. Você está rindo de mim, meu filho? Biluzinho, você não gostou? É que você não deve cachorro, rapaz. E nem vai ter quando estiver em casa. Quando você casar, aí você que sabe. Pergunta para sua mãe que ela teve um. Para de rir, rapaz, de mim. Capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ei, presta atenção. Fala assim, raiva. Quem tem raiva de alguém da tua família que converte? Se ele está devendo para você e não pagou, se ele se converter, você fala assim, eu quero que ele morra, esse infeliz, não quero que ele se converte. Talvez explica, porque muitas pessoas não estão preocupadas que o pai e a mãe estão indo para o inferno, o irmão, porque tem mágoa, tem problema no coração. Jonas ficou com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse. Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para outro lado, para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que muda de ideia quando ao mal que anunciasse. Deus muda de ideia, não é que Deus muda de ideia, Deus está esperando o arrependimento, porque Ele é bom. Deus não tem prazer na destruição das pessoas que levam para o inferno, mas Ele tem prazer na salvação das pessoas. Mas o problema é que as pessoas insistem no erro, aí vem o juízo, vem a condenação. E Jonas está falando para Deus,
Jonas está bravo porque Deus é compassivo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. Olha o nível que chega um homem cheio de justiça própria. Versículo 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Olha a bondade de Deus. Deus aqui está treinando, ensinando Jonas. Jonas, você tem que entender meu coração, meu filho. Não é porque eles mereceram, não. Essa cidade não merecia nem um pingo a minha salvação, mas é porque eu sou bom. Eu queria que eles se arrependessem, esse é o propósito. Se tiver arrependimento, tem salvação. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas estava cansado, deitou, e Deus fez rapidinho, nasceu uma planta perto dele, para fazer sombra para o abençoado não sofrer com o sol. Olha que Deus bondoso. Deus ensinando para Jonas. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, até que enfim ele ficou contente com alguma coisa. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que matou a planta, atacou e secou a planta. Mas eu não estou entendendo, Deus é bom ou é ruim, pastor? Deus está nos ensinando. Por isso você tem que reconhecer Deus em todos os teus caminhos, até quando a porta se fecha e quando Ele fala não, porque Ele tem propósito lá na frente para te dar o melhor. E a planta morreu, secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, mais ou menos esse que foi essa semana aqui, 44 graus, 40 graus. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: olha só, para mim é melhor morrer do que viver. Se eu sou Deus, irmão, graças a Deus que eu não sou. Falar: rapazinho, você está pensando, você está mexendo com quem? Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Olha como é que Deus é bom, irmãos. Deus ainda vai conversar com o camarada. Estou te ensinando, Jonas, para que você ficar com esse sentimento teu de achar que merece alguma coisa? Eu salvei aquela cidade porque eu sou bom, não é porque eles merecem, porque eles mereciam mesmo a condenação, mas eles se arrependeram. Então através desse arrependimento que eu determinei que assim seja salvo, eu salvei eles, salvei aquela cidade. Jonas respondeu: é tão razoável até que quero morrer. E o Senhor ainda disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, Jonas. Você ficou bravo com a planta porque foi eu que pus, você não cultivou, você não plantou, eu fiz para você. Quantas coisas Deus tem feito para você que você nem tem visto, mas quando você pede, você reclama igual mas você não agradeceu quando Deus te deu. Ei, povinho, hein? Fala assim: eita, povinho ingrato. E esse povo é? Não sei quem é, talvez tenha alguns aqui. Você tem compaixão da planta que nem lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela desceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Jonas? Eu não podia salvar aquela cidade, Jonas? Você tem compaixão de uma planta porque está te beneficiando e você não pode se compadecer com que toda a cidade foi salva? Última história. Tem bastante, mas vamos deixar para mais para frente. Lucas capítulo 15. Jesus agora dando outro ensino. Versículo 25 a 31. A gente não vai ler, você conhece a história. A parábola do filho pródigo. Vamos entender isso. O filho mais novo pediu herança para o pai, porque ele queria viver a vida dele sem estar debaixo de ordem, de regras. Rebelde. E naquela cultura, eu já falei numa pregação não sei qual, naquela cultura, quando um filho pedia a herança antecipada para o pai, ele está dizendo o seguinte: para mim eu quero que o senhor morra, eu estou preocupado só com o teu dinheiro. Só para você entender aqui o nível do que esse garoto fez, essa parábola contada por Jesus, esse filho mais novo fez. Em outras palavras, é o seguinte: pai, eu não estou preocupado com o senhor, eu quero que o senhor morra, mas eu estou preocupado com o teu dinheiro. Então me dá a parte que me cabe, que eu quero viver a minha vida. É diferente de hoje. Os pais às vezes adiantam a herança, fazem não sei o quê, isso é mil maravilha. Se for saudável, bem, mas não, esse era o contexto.
E aí você conhece a história, esse filho foi, gastou todo tipo de pecados, de orgias, mulheres, festas, bebidas, tudo que de ruim que o mundo propicia, que tem prazer momentâneo, mas depois é uma desgraça total. Esse jovem desfrutou de tudo. Chegou um ponto que acabou o dinheiro, acabou toda a herança, acabou todos os recursos, acabou até os amigos. Não tinha ninguém para esse garoto. Ele queria comer comida dos porcos e não tinha comida, porque a gente fala assim, ele foi comer comida dos porcos. Na verdade ele queria comer e nem comida de porco tinha para ele. Tinha acabado tudo para ele. Aí ele se lembrou do pai, porque o pai é bom, porque o pai é amoroso, porque o pai é gracioso. Por isso ele disse assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os escravos dele comem melhor do que eu. Meu pai trata bem até os escravos. Eu não sou digno de ser chamado seu filho mais. Por que ele estava falando isso? Porque ele sabia o que ele fez, ele estava deserdando o pai. Mas ele falou, eu vou voltar, porque eu confio no amor do meu pai. Eu vou falar para ele que eu não quero mais ser filho, eu não quero mais ter essa posição de filho. Eu me contento em ser escravo dele, porque eu quero trabalhar igual um camelo para ele, mas pelo menos eu vou comer. E quando esse filho toma a decisão de voltar, o pai o aguardava. Se tem alguém nessa condição, está afastado do Senhor, Jesus está de braço aberto para te receber. Basta você se arrepender e voltar para o braço do pai. Você conhece a história, ele voltou, o pai viu de longe, abraçou, beijou, lavou o menino. E ele foi para ser escravo, mas a primeira coisa que o pai fez, quem sabe? Colocou sandália nos pés, significava, fala, eu estou te recebendo de volta, não como escravo, mas como meu filho, porque eu te amo. O que você fez comigo não tem nada que pague. Você declarou a minha morte, mas não tem problema, o meu amor supera isso, então eu estou te aceitando como meu filho novamente. E não parou aí, mata o melhor do filho, aquele que tem a melhor picanha. Vamos fazer uma festa, eu quero que chame todo mundo, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amor, compaixão e graça de Deus sobre nós. Mas tem outro personagem nessa história, que é o irmão mais velho. O irmão mais velho representa o homem cheio de justiça própria, religioso na casa de Deus. O filho mais velho, o irmão daquele jovem, se alegrou com ele? Se alegrou com o pai? Não, pelo contrário, o que ele fez? Lucas capítulo 15, versículo 25, capítulo 15. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados dele e perguntou o que era aquilo. Ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, aquele cevado. O filho mais velho se alegrou. É isso que está escrito na sua Bíblia? Se indignou, ficou irado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai foi atrás, porque o pai é amoroso. Filho, vem com o pai, sente o meu coração, ame como eu amo, filho. Eu sei que teu irmão foi o maior burrado da vida dele, mas ele está vivo, vamos conviver de novo. O pai ainda foi atrás do irmão mais velho, ficou irado, nervoso, deve ter falado um monte para o pai, um monte de besteira. Mas ele respondeu assim para o pai. Aí na resposta você vê o sentimento desse homem, da armadilha que ele estava vivendo, da justiça própria, do seu orgulho. Aí ele fala assim: pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Olha, é por mérito. Esse aqui estava vivendo o que ele fazia por merecer. Trabalhei quantos anos para o Senhor, não desobedeci nada, fui igual um cordeirinho, que o Senhor falava eu fazia. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Tem muita gente na casa de Deus assim como esse irmão.
do filho pródigo, aqui, do irmão pródigo. Nervoso, irado, com Deus e com os irmãos, está recebendo bênção. Eu não recebo nada de Deus, só estou andando para trás. Olha o que eu já fiz para Deus. Olha, até dinheiro já dei para essa igreja. Já fiz tanta coisa. Ai, já até parei de beber. Ai, já até parei de fumar. Ai, agora nem estou olhando mais as mulheres. Eu parei de ver pornografia. Agora que eu merecia, parece que a coisa está piorando. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Sabe por quê? Porque você está errado. Você não tem que se relacionar com Deus por mérito. Você tem que relacionar com Ele com gratidão total, que você não merece nada, mas Ele quer te presentear com muitas coisas. Ele quer te fazer prosperar, Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar bênção, Ele quer dar paz. Mas não é porque você merece, é porque Ele é bom. Então esse filho falou: pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Agora para o meu irmão, você matou no vídeo cevado, aquele que era preparado para um dia especial. Mas quando veio o seu filhinho, aqui não está, mas eu imagino esse irmãozinho nervoso. Esse teu filhinho, porque ele não queria falar que era irmão dele, né? Esse teu filho é igual marido e mulher, o pai e a mãe. Quando está fazendo arte, fala: ó, teu filho lá, ó. Não é? Vocês viram porque vocês estão fazendo, né? Não pode. Mas vamos voltar aqui, é só para descontrair, para a pancada vai entrando devagarzinho e nós vamos recebendo, aleluia. Então, pai. Mas quando veio o seu filho, esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastou tudo com prostituta, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu novamente: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, você nunca pediu. Você nunca pediu para mim. Tem gente que está na casa de Deus faz muito tempo, fala: ai pastor, eu não gosto de pedir, eu gosto só de agradecer, tal. E na verdade você não agradece nada, porque você murmura igual um condenado. Aprende a pedir. Mas por que você não tem coragem de pedir? Porque você não tem coragem de receber um não de Deus, porque o não de Deus talvez é muito melhor do que um sim. Como um filho de 14 anos pede uma moto para o pai, e o pai vai dar. Esse pai não ama o filho de 14 anos, porque 14 anos não tem juízo. Ele vai acelerar até o limite, até a cordinha do acelerador der. Ele quer emoção. Não, mas o pai é bom. Ai, vou dar para meu filho um carro, vou dar o que ele quiser, eu sou bom. Cuidado, tem coisas que o não é porque você é bom. Então Deus falou, Deus aqui, porque esse pai representa a Deus, falou: filho, tudo que é meu é seu, a herança é sua. Você nunca pediu, você não desfrutou porque você não quer. Para com essa raiva, com esse sentimento de justiça própria seu. Vem festejar, meu filho. Mas era preciso festejar e alegrar-se com o seu irmão, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende, não é verdade, não é? Do que 99 justos, ou 100, ou 1000, ou 300. Deus se alegra mais. Então quer dizer que Deus não me ama porque eu sou salvo? Não, é porque o propósito de Deus é salvar as vidas e usar você para ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Quero terminar de verdade, para que você perceba a tua justiça própria em sua vida e caia fora dessa armadilha. Eu vou citar alguns sentimentos aqui, por exemplo, orgulho e soberba. As pessoas dizem assim: eu fiz com o meu esforço, com a minha habilidade, por isso eu mereço reconhecimento e recompensa e glória. As pessoas com um sentimento de autoaprovação, tudo isso mostra a justiça própria em nós. Pessoas que se recomendam a si mesmas. Olha, eu sou bom nisso. Eu não estou falando que você não possa colocar à disposição para servir, mas cuidado com a tua autopromoção. Paulo, em 2 Coríntios 10, 17, 18, falou: eu não falo mais do que as pessoas veem em mim, porque eu não quero passar a imagem de que eu sou melhor que elas. Paulo, que poderia ser. Eu não recomendo a mim mesmo, Paulo estava dizendo. Pessoas ciumentas, sentimento de posse, só que é para ela, revela a justiça própria. Pessoas legalistas, que vivem no legalismo. O que é isso? Eu sou intolerante com a falha dos outros, porque eu mesmo não falho.
Pessoas que não suportam a falha das pessoas em casa ou nos irmãos da igreja. Você é legalista, você é cheio de justiça própria. As pessoas errou com você, você não perdoa. Legalismo religioso, não consegue aprender com os outros. Esse pastor está falando, eu já sei faz tempo. E outra coisa, tem umas coisas que eu podia falar no meio aí que ele não falaria. Ixi, meu líder de célula sabe bem menos que eu. Eu sento lá, é um sacrifício escutar ele falar, pastor, não é fácil não, porque eu sou bom. Eu já li a Bíblia, ó, eu não sei nem se esse líder leu. Não vai pregar de novo isso, até se aprender e sair dessa armadilha da justiça própria. Fazer pelas consequências e não pela essência. O que significa isso, pastor? Aquelas pessoas que se realizam porque faz as coisas para a pessoa, gosta de ser aceito, e não na presença de Deus. Que quando eu faço alguma coisa, quando eu sou bênção na vida de alguém, é para a glória dele, não é para mim. E as pessoas se satisfazem porque estão fazendo a obra, porque estão fazendo grandes coisas, porque ajudou os outros. Oh, meu líder, você é o cara. A pessoa gosta disso, gosta de ser ovacionada. Então ele tem prazer pelas consequências, vamos dizer pelas bênçãos, e não pela presença de Deus. Isaías 42, de 5 a 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a ninguém, e ai daquele que pega a glória para ele. Pessoa que é cheia de cobrança e cheia de exigência, pessoa exigente. Como eu tenho sido bom, eu exijo que os outros sejam sempre perfeitos comigo. Murmuração. Por que as pessoas murmuram? Porque elas acham que merecem mais. Simples assim. Por que o povo murmurou no deserto? Eles achavam que eles mereciam ser libertos. Eles nem viram que foi Deus que pela sua bondade libertou eles com o poder, com a força do Deus Todo-Poderoso. Ingratidão. É uma pessoa cheia de justiça própria. Ela não agradece, ela não é grata. Não aceita a correção. A pessoa que não aceita a correção. Por que ela não aceita a correção? Porque ela é cheia de justiça própria. Ela acha que ela não é. Ninguém tem autoridade para me confrontar. Rebeldes. Por que as pessoas se rebelam? Porque elas não se colocam debaixo em humildade. Elas acham que são melhor do que as outras. Ninguém está qualificado para me liderar. É por isso que as pessoas se rebelam. A amargura e ressentimento. Pessoa amargurada, ressentida. Como eu tenho feito tudo corretamente, eu exijo que seja feita a justiça sobre aqueles que erram comigo. A autopiedade, aqueles que dão um de coitadinho para os outros falar que ele é o bom. Você conhece alguém assim? Fica, eu não consigo. Será? Eu sou tão ruim nisso. Não, você consegue. E depois ele fica todo orgulhoso dele. Inveja. Como ele pode ter e eu não posso? Como aquela igreja está crescendo e a nossa que faz 30 anos não cresce? Eu quero que eles morram. Eu quero que acabe com tudo. Inveja. Para que tudo isso? Nossa, aquele irmão comprou aquele carro. Para que ele comprou aquele carro? Para quê? Para quê? Nossa, você viu a casa do irmão? Não sei para que isso. Uma casinha normal tá bom. É o que você queria ter, né? Você viu? Aquela mulher vem desfilar moda toda vez na igreja. Irmão, deixa ela usar roupa nova na igreja, porque ela não vai no baile, não vai em lugar nenhum aqui na igreja que tem roupa nova. É assim mesmo, crente é assim. Para de inveja. Para de inveja. Agora tem uns caras relaxados que vêm com bermudão de chinelo, uns vão até de qualquer vai na academia, mas fazer o quê? Paciência. Cada um vem do jeito que quer. Vocês estão entendendo? Aleluia. Eu não acredito que o Espírito Santo falou nem um pouquinho com você. E não foi só esse final, não, foi tudo. Para, irmão. Deus é bom com você, Deus é bom comigo. Ele é bom para todo mundo, Ele é amoroso. Ele quer o teu melhor, Ele já liberou um novo tempo. Quem quer viver?
Então sai fora, porque a armadilha de Satanás é a justiça própria. Levanta, fazendo um favor, fecha teus olhos, vamos orar. Esqueci de falar. As pessoas religiosas, legalistas, cheias de justiça própria. 11h30, está na hora de acabar o culto, pastor. Se eu não acabar logo, eu vou levantar e vou embora. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou meio violento com isso aqui, eu sou meio preso com esse negócio. A gente é uma igreja com ordem, a gente precisa ter ordem, mas não pode ser excesso. Eu fico preocupado quando vai dando horário, porque eu tenho medo dos outros ficar bravos. Eu quero que você se exploda a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus, eu preciso vencer esse negócio em mim, em nome de Jesus. Viver um novo tempo. Quer viver o extraordinário? Então se lance nesse Deus amoroso. Vença tudo isso, tire isso do seu coração. Vença essa armadilha e vamos viver o melhor de Deus. Porque ainda o melhor de Deus está por vir. Eu creio em nome de Jesus.